O livro lido foi Cabeça de Porco com os seguintes integrantes: Fabrício, Guilherme Silva, João Francisco, Pedro Nogueira e Pedro Lucas. Somos do terceiro ano da turma de Desenvolvimento de Sistemas e a nossa professora é a Zorilda. Cabeça de Porco é o livro de filosofia e sociologia lançado em 2005. Foi escrito por Celso Ataíde, M.V. Bill e Luiz Eduardo. O autor de fato foi o Luiz Eduardo Bento de Melo Soares. Ele era um antropólogo, cientista e escritor. Em 2006 ele criou um livro que se chama Elite da Tropa. Esse livro se originalizou-se no filme Tropa de Elite. O livro aborda a violência urbana originada no tráfico de drogas, com dados apresentados baseado em pesquisas, entrevistas e filmagens feitas por todo o Brasil. Alex Pereira Barbosa, mais conhecido como MV Bill, é um rapper, escritor, ator, cineasta e ativista brasileiro. Celso Ataíde é um empresário, produtor de eventos e ativista brasileiro. Em 2006, MV Bill, junto com Celso Ataíde, criou um livro que se chama Falcão, Meninos do Tráfico. Esse livro teve muita repercussão pelo fato do livro se passar em uma história muito sofrida de um adolescente. O livro recebeu muitas opiniões positivas da imprensa, que exalta o trabalho feito pelos autores durante a sua construção. De acordo com Arnaldo Jabor, jornalista e escritor, Luiz Eduardo é um craque, usou o que estudou para ajudar um país a melhorar. Os autores ultrapassam o campo da denúncia, iluminando o terreno batido pela escuridão do preconceito, diz Roberto da Mata, professor da Universidade de Notre Dame. Gildo Marçal, professor do Departamento de Ciência Política da USP, relata que o livro combina reflexão, sensibilidade e solidariedade humana. De acordo com essas opiniões, dá para se entender que o livro, no geral, foi muito bem recebido. De certo modo, a trama se torna uma contextualização original e boa, visto que possui vivências de pessoas que viveram em meio ao cenário da obra. MV e Celso, dois homens de etnia preta, os quais são fadados pela ignorância e preconceito da sociedade, mas que se encontram em um cenário de mente e corpo totalmente diferente do padrão das favelas. Em termos de construção, a estrutura parece ser completa e fácil para imersão. Já na narrativa, pelo fato de MV e Celso se encontrarem em locais onde suas ações podem ser prejudiciais, não dá para falar que eles poderiam ter feito coisas de formas diferentes, pela histeria, medo e desconfiança que muitas vezes eles sentiram nesses locais. A linguagem varia de acordo com o contexto em que os relatadores se encontram, visto que na maior parte da obra, os autores mesclam aspectos de linguagem formal e informal. Técnica de comunicação bastante utilizada em livros de relatos e livros que envolvam temas relacionados a classes sociais não privilegiadas, que contém a violência em sua decorrência. Porém, é perceptível que, muitas das vezes, os narradores tentam tornar a comunicação entre escrita e leitor mais íntima, fugindo da formalidade em alguns pontos, mas sem perder sua relevância. Isso é feito por meio de gírias que ajudam a contextualizar o legente dos cenários em que se passam os relatos, por exemplo. As gírias possuem seus significados nos rodapés das páginas. Ao longo da narrativa, os autores passam por processos de amadurecimento ideológico, os quais eles reformulam e normalizam fatos à medida que convivem em meio à realidade de periferias, além de serem apresentados personagens interessantes ao longo da obra. É uma visão não vitimista de um tema que tem razões para usar e abusar de abordagens vitimistas. O conhecimento é necessário para o entendimento da obra, pois está relacionado às situações socioeconômica e cultural que o Brasil se encontra. Esse não é um livro inovador em termos de temática e história, porém, com a construção estrutural da obra, a torna um livro autêntico, memorável e não romantizado, tal como seus relatos e fatos abordados. O narrador é em primeira pessoa, com contextualizações de Luiz Eduardo, muitas das vezes feitas em terceira pessoa. A questão do ponto de vista pode ser relacionada a questões étnicas e econômicas que os narradores têm. O ponto de vista de MV é bem mais expresso, visto que seu amadurecimento parte de um conhecimento mais ingênuo, já Celso tem um ponto de vista mais formalizado.
O narrador expõe seu ponto de vista sobre as situações de formas imparciais e construtivas, deixando a história ser contada de maneira fluida e natural, sem cortes para opiniões impositoras. Bem, Cabeça de Porco está diretamente relacionado à nossa realidade atual, levando-se em consideração que o relacionamento de muitos jovens com as drogas ainda não tenha sido extinto. Várias pessoas são viciadas, precisam trabalhar para sustentar suas famílias, estão envolvidas com grupos criminais ameaçadores ou já ingressam nesse meio por histórico familiar. O livro deu essa oportunidade de observar de perto e relacionar ao nosso tempo como essa realidade ainda não mudou. É possível destacar no livro diversos pontos. O que mais é enfocado nele são os relatos sobre o envolvimento dos jovens com as drogas. Muitos deles, como é observado na obra, não têm escolha e acabam entrando nesse meio não por opção, mas por obrigação. Há muitos jovens que ingressam nesse grupo justamente pela desestruturação familiar, que os induz a buscar ajuda financeira e apoio ou incentivo moral. E para isso, eles aprendem a mexer com armas, matam quando é preciso e usam drogas para ficarem alertas a qualquer entrada da polícia na favela. Levando esses aspectos em consideração, um trecho do capítulo Tristeza Feliz em Belém foi possível observar a ação corrupta da polícia, tendo em vista que os criminosos envolvidos com a boca de fumo foram soltos sem justificativa, deixando como principal ideia de que se até os policiais são corruptos, pessoas em que nós confiamos, como o Brasil teria uma solução. A principal intenção dos autores no livro, além de traçar um vasto painel realista sobre a violência instalada em vários estados brasileiros, compartilha com os leitores as preocupações e reflexões na perspectiva de manter viva a esperança, e através da percepção da invisibilidade dos jovens, que é possível enfraquecer o recrutamento nesse envolvimento com drogas. Nesse contexto, a invisibilidade é o sinônimo de rebaixamento de autoestima. Por isso, uma das saídas para os jovens é de ir para o tráfico, com os benefícios e as vantagens materiais, como o dinheiro e o acesso ao consumo. Portanto, para mudarmos essa percepção, a estratégia não é de acabar com o tráfico, mas sim a ideia de oferecer as mesmas vantagens materiais e simbólico-afetivas para eles, segundo os autores. Essa obra se relaciona diretamente ao filme Cidade de Deus, em que Buscapé, um jovem pobre, negro e muito sensível, cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, o rapaz acaba sendo salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É através de seu olhar atrás da câmera que analisa o dia a dia da favela onde vive. Esse filme traz diversos aspectos sobre a questão de superação das drogas, como é tratado no livro Cabeça de Porco. Essa obra é mais indicada para maiores de 16 anos, pelo fato de ter uma linguagem além de culta em algumas análises de Luiz Eduardo Soares, tem-se palavras ofensivas e com conteúdos impróprios. Muitas cenas, pelo fato de terem envolvimento com drogas, não são indicadas para crianças. Mas também, o livro tem uma bagagem muito grande quanto aos conceitos de posicionamentos reflexivos que podemos ter quanto ao mundo das drogas e as pessoas envolvidas nele. Cada página deve ser lida com atenção e foco, como os próprios autores falam no livro. Por isso, a indicação é para pessoas que principalmente apoiam o ato de aprisionar aqueles que se envolveram com drogas ou estiveram no mundo do crime, podendo assim ter uma nova perspectiva sobre o assunto, desbalizar o preconceito e perceber que todos nós somos humanos, independente desse envolvimento ou não. Bom, o livro é bastante interessante pelo fato de ter muitas palavras simples e há muitas gírias que a maioria das pessoas, os jovens mesmo, entende muitas dessas palavras e sente o que o autor quer passar, sente o que ele está passando lá na periferia, nas favelas. E um ponto negativo do livro é que, além de ele ser bastante repetitivo, ele não tem uma capa indicando o que vai cair no livro, o que vai ser no livro. Ele só está escrito Cabeça de Porco. Poderia ter uma capa de alguma periferia ou de alguma favela, na minha opinião. Bem, primeiramente, quando a gente lê esse livro, a gente tenta se colocar o máximo presente possível dentro dos relatos contados ali no livro. E a minha crítica é exatamente isso, fazendo com que a gente saia da nossa própria zona de conforto, fazendo com que a gente pense, reflita e também conheça sobre essa vida social brasileira, de que algumas pessoas passam por essas dificuldades, passam por essas situações semelhantes com a do livro.
Bom, sobre Cabeça de Porco. Percebo que os autores relatam os acontecimentos de formas não vitimistas, o que facilita a imersão do autor. Não me parece uma apelação ao vitimismo, e sim uma apelação para ações socioeconômicas para a mudança desses locais. Penso também que eles utilizam da informalidade mais urbanizada para enfatizar a falta de formalidade nas favelas. O livro em si traz abordagens de diferentes tipos de pessoas, tais como mulheres e pessoas negras vivendo em situações periféricas. Gosto muito de como eles relataram a questão da inserção e normalização de drogas ilícitas em locais familiares, podendo assim fazer uma alusão às obras Cidade de Deus, que retrata a situação de crianças que cresceram em meio à violência das favelas, e também a série Cidade dos Homens, que retrata a vida cotidiana de pessoas nas periferias. Recomendo esse livro para pessoas não situadas da realidade apresentada na obra. Cabeça de Porco se constrói com uma narrativa fluida e construtiva. É uma leitura necessária, pois se mostra atemporal e de fácil entendimento. O que eu gostei do livro é que através dele nós conseguimos refletir sobre a relação das pessoas com o tráfico de drogas no Brasil. E depois de ler o livro, eu entendi que nem todas as crianças, adolescentes ou adultos se envolvem nisso por poder ou por maldade, mas sim por sobrevivência e ajudar seus familiares. E o que eu não gostei muito do livro é que eu achei repetitivo e muita filosofia envolvida. Mas, de acordo com o contexto do livro, isso é compreensível, mano. Bem, em relação a esse livro, a minha crítica é de que é um livro que tem uma fonte muito rica para conhecer a perspectiva social brasileira. E cada relato que o leitor, no caso eu, vivenciei como se estivesse na pele do protagonista de cada situação, de cada relato. E muitas vezes nós, leitores, buscamos entender o que se deu naquela situação e como que a gente poderia ter ajudado, né? Sendo que em alguns momentos parece que é impossível ter uma saída dessas bocas de fumo. E isso é um incentivo, né, para todas as pessoas, para todos os leitores que precisam sair dessa zona de conforto e começar a refletir um pouco sobre a situação social brasileira. E isso vai ajudar muito. Então, é esse ponto que eu queria deixar para vocês. Bem, por fim, a minha crítica em relação ao livro é que... E um ponto negativo do livro é que Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oh mãe! Mamãe! Mãe! Ai, misericórdia! E também é perceptível que as situações apresentadas no livro são ricamente... Como é que vai ser ricamente se fala de pobreza? O livro Cabeça de Porco... Isso tudo dá pra